Você acha que conhece bem as figuras políticas do Brasil? Prepare-se para uma reviravolta que pode mudar sua perspectiva. Recentemente, revelações chocantes indicaram que Jair Bolsonaro e seus aliados podem estar envolvidos em um plano obscuro que não só visa golpe de Estado, mas até mesmo assassinatos políticos. Mesmo que Lula tenha tido um governo lamentável, será que a busca pelo poder justifica tais ações? O que realmente acontece por trás das cortinas do poder? A verdade pode ser mais sombria do que você imagina. Fique atento, pois essa história ainda está longe de acabar. Em um contexto tenso e repleto de desdobramentos políticos, a Polícia Federal do Brasil revelou um suposto plano de assassinato contra Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, além de uma tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. O caso voltou a ganhar destaque em 21 de novembro de 2024, quando Bolsonaro e 36 outras pessoas foram indiciados pela PF por suas ligações com os planos golpistas. Entre os indiciados estão o general Walter Braga Neto, ex-candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, e o general Augusto Heleno, que chefiou o Gabinete de Segurança Institucional durante seu governo. Ambos foram mencionados na investigação que resultou na prisão de 5 indivíduos, incluindo 4 militares das forças secretas conhecidos como Kids Pretos, e um policial federal, todos acusados de planejar o assassinato de Lula e outros. Braga Neto e Heleno, figuras proeminentes do governo Bolsonaro, foram implicados na criação de um gabinete de crise, que seria instaurado após a execução do plano, cujo objetivo seria assegurar novas eleições. A PF descobriu que Braga Neto participou da elaboração desse plano, até mesmo realizando reuniões em sua residência sobre o assunto. Em um evento no Palácio do Planalto, Lula comentou sobre a situação pela primeira vez, expressando gratidão por estar vivo, após uma tentativa de envenenamento contra ele e Alckmin. O presidente enfatizou seu desejo de desmoralizar os governos anteriores com dados concretos ao fim de seu mandato. O inquérito investiga também a tentativa de golpe relacionada aos atos de 8 de janeiro em Brasília, e a Procuradoria-Geral da República decidirá se apresentará uma denúncia criminal contra Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro defendeu seu pai, considerando as acusações uma cortina de fumaça para desgastar sua imagem política. Tinham 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava. Eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade. Eu tenho muito processo para fazer, para perder tempo com isso. Administrou homicídio. Isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Bolsonaro, em entrevista, afirmou que nunca soube de qualquer plano para assassinar autoridades e que não compactuaria com ações golpistas. No entanto, a investigação trouxe à luz elementos que indicam a proximidade de pessoas muito próximas a ele com os planos de golpe, incluindo o general Mário Fernandes, apontado como um dos principais articuladores do plano. A investigação também revelou um plano de sequestro contra Moraes, que foi abortado na última hora. As comunicações entre os membros do grupo envolvido mostraram que eles estavam monitorando o ministro, mas desistiram da ação sem explicação clara. O grupo se comunicava por meio de codinomes em uma conversa chamada Copa 2022. Internacionalmente, a situação chamou a atenção da mídia, com o New York Times, Financial Times, The Guardian e Al Jazeera destacando a gravidade das revelações. O New York Times relatou que as detenções fazem parte de uma investigação mais ampla sobre a tentativa de Bolsonaro de manter o poder, enquanto o Financial Times e o The Guardian enfatizaram a falta
de apoio entre altos comandos militares como um fator que impediu a execução do golpe. Essas revelações culminam em um cenário político delicado no Brasil, com questionamentos sobre o futuro de Bolsonaro e a necessidade de esclarecimentos sobre as implicações legais de suas ações e das de seus aliados no contexto da tentativa de golpe e dos planos de assassinato. Não sabemos ao certo o envolvimento de Bolsonaro com esse plano, mas os principais articuladores eram muito próximos dele e estavam fazendo isso para que ele voltasse ao poder. Vamos ressaltar que, por mais que você goste do ex-presidente e despreze o Lula e o Alexandre de Moraes, se Bolsonaro estiver mentindo sobre o conhecimento desse crime, ele é mais perigoso do que esses dois no poder. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou Alexandre de Moraes. Anistia. Em 79, foi anistia, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Gente, é assustador. Eu estou lendo aqui as mais de 800 páginas do relatório da Polícia Federal, que hoje Alexandre de Moraes mandou para a PGR e retirou o sigilo. Quero que você preste atenção, compartilhe. Primeiro ponto, Bolsonaro sabia de tudo. Olá, você que está aí, tentando dominar a arte de falar em público, sem parecer que está prestes a pedir um aumento de salário para seu chefe. Hoje, eu tenho uma dica que pode transformar você em um verdadeiro mestre da oratória. Aquele que não só fala, mas encanta, persuade e até faz a plateia soltar algumas risadas. Imagine-se subindo ao palco, com a confiança de um apresentador de talk show e a habilidade de um comediante de stand-up. Com o livro digital Oratória, a arte de falar em público com sucesso. Você vai desvendar os segredos dos grandes comunicadores. Este guia é como um mapa do tesouro, só que o tesouro é a sua habilidade de se comunicar com clareza e confiança. Você vai aprender a controlar o nervosismo, a organizar discursos que prendem a atenção e a usar a linguagem corporal como um verdadeiro artista. E não se preocupe, não vamos deixar você falando para as paredes. Vamos garantir que você cative a audiência, mesmo que a plateia tenha acabado de voltar do intervalo e esteja com a cabeça nas nuvens, com exemplos práticos e exercícios que vão fazer você se sentir como um campeão no palco. Está na hora de libertar o orador extraordinário que existe dentro de você. E lembre-se, o medo de falar em público não pode ser o seu âncora. É hora de zarpar e conquistar novos mares de comunicação. E se você quer saber mais sobre essa obra incrível e como ela pode mudar sua vida, as informações estão no primeiro comentário fixado. O responsável por tudo. Aqui, os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente Jair Bolsonaro planejou, atuou, teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa, que objetivava a concretização de um golpe de Estado. Mas tem mais, pessoal. Olha só. Indicam que Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento operacional Punhal Verde e Amarelo, bem como das ações clandestinas praticadas sob o codinome Copa 2022. O que é o Punhal Verde e Amarelo? É um plano de assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Codinome Copa 2022 foram os agentes, foram 6 agentes que foram até a casa do Alexandre de Moraes, preparado para executar Alexandre de Moraes. Continua. Dentre as operações a serem realizadas pelo Kid Preto, aí fala da execução do Lula com conhecimento de Jair Bolsonaro. É algo escandaloso. Isso aqui é tudo com prova, muito depoimento, muita gravação, muita... E olha só, quero chamar a atenção de outra coisa. Eles pegaram isso aqui, ó, com o Braga Neto, era um plano. Qual era o plano? Operação 142. O que é 142? É o artigo 142 da Constituição Federal, que esses malucos diziam que dava às Forças Armadas o papel de poder moderador. E na verdade não tem isso. Mas veja bem,
tem aqui detalhadamente cada ação, avaliação de conjuntura, linha de esforço, o que é que tem que ser feito, e aí vai. E ao final tem Lula não sobe a rampa. Lula não sobe a rampa. Eu estou impressionado porque o que eu estou lendo aqui, pessoal, é muita prova, é muito documento. Por fim, pessoal, é um golpe clássico. Eles falam aqui claramente. O almirante Garnier, o Garnier foi aquele da Marinha que defendeu desde o começo o golpe. O Freire Gomes, do Exército, e o da Aeronáutica, Batista Júnior, na hora H não quiseram, se opuseram. O da Marinha, o almirante Garnier, não. E aqui está, trecho da conversa. O almirante Garnier é patriota. Tinham tanques no arsenal prontos. Tinha tanques no arsenal prontos. E aí vai. Tem uma hora que o Maurici diz, não precisa assinar nada, em 64 não houve isso. Pessoal, é um escândalo que está acontecendo no país. Essa turma tem que ser presa. Eu defendo a prisão preventiva do Bolsonaro e do Braga Neto. Porque essa organização criminosa aqui vai tentar atrapalhar as investigações. Sim. O que falta para prenderem? É muito grave. Olha, as pessoas estão assustadas. Eu falo uma coisa a você. A repercussão dessa história de assassinato de Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes é muito grande. Até gente que não tem nada a ver com a gente diz, puxa. Então, essa turma é a turma antiga dos porões. Essa turma que na época da ditadura militar jogou bombas, tentou o atentado no Rio Centro. Olha, pessoal, a gente só vai ter uma democracia verdadeira nesse país se a gente prender esses militares e se mudar a Constituição. A gente tem que mudar a Constituição para afastar definitivamente os militares da vida política nacional.